paz do Senhor a todos. Mais uma vez, Papo de Crente, episódio 10. Já chegamos no 10. E hoje nós vamos falar sobre uma questão interessante, a qual eu vi um comentário de um outro pastor, achei interessante a análise dele, ela está correta. E nós vamos falar um pouco sobre a visão do profeta Abacuque diante de uma situação onde ele está orando e ele profetizou ajudar a situação do povo e tudo mais que eles estavam passando. Eu não vou entrar bem a fundo no texto, não é a intenção desses vídeos. O que eu quero dizer é o seguinte, ele vê a situação difícil o tempo todo, parecendo que as pessoas ímpias estão dando certo, que as iniquidades não estão sendo punidas e tudo está sempre colaborando para o outro lado. É aí que eu quero chegar. Já pararam para pensar que a vida é igual para todo mundo? Que os problemas que eu tenho é os problemas que também você pode ter, ou os problemas de uma outra pessoa pode ser também um problema meu ou de outro. Ou seja, os problemas do mundo são para todos que vivem neste mundo. Então, você precisa entender que aquilo que às vezes é pregado em algumas igrejas, ou feito comerciais, de que a pessoa tinha uma vida ruim, cheia de problema, e aí ele vai para uma igreja, ele aceita Deus, e hoje ele tem carro, casa, e mostra lá a família do sujeito toda feliz. Pergunta rápida. Que família é triste com um cara com uma casa bonita, carro importado na garagem, 2, 3, sei lá, a empresa do cara é imensa, funcionando. Quem que vai aparecer numa foto triste? E aí que entra o falso marketing. É uma coisa mundana mesmo. Deus não pediu para a gente fazer isso. Essas igrejas, na tentativa de ganhar pessoas, ficam fazendo propagandas enganosas. Porque qual é a pessoa que trabalhando não colhe do fruto do seu suor? É bíblico. Qualquer um que trabalhar arduamente e aplicar de si no seu trabalho, vai colher do fruto do seu trabalho. Portanto, qualquer pessoa que idealizar um sonho e lutar por este sonho, se fizer tudo direito, a tendência é realizar o sonho. Quebrar a cara 1, 2, 3 vezes é absolutamente normal. Eu, que trabalho com alguns empresários e algumas pessoas, vi ao longo da minha vida, da minha carreira profissional, vários empresários de sucesso. E quando eu conversava com eles, olha, foi raro eu conhecer um que falasse deu certo de primeira. Normalmente a pessoa tenta, aí ele muda a estratégia no meio do caminho. As coisas ficam difíceis, ele pensa num outro propósito. Muitos desistem, tanto é que se você procurar ver no Brasil, o índice de falências é altíssimo. Mas tem aqueles que deram certo. E tem aqueles que deram certo sonegando, fazendo errado, agindo ilicitamente, fraudando. Também é um jeito de dar certo. Porque no final da história o que importa é a sobrevivência. A sobrevivência do mais forte. Portanto, essas propagandas que a pessoa tinha uma vida horrível, e aí ele entrou para a igreja. E Deus o abençoou, que tudo foi certo. O que faltou nesses comerciais é a pessoa dar uma palestra de como ele fez para ter aquele resultado que você está vendo ali em 1 minuto de comercial. Isso porque comerciais não tem nem 1 minuto, né? São 30 segundos normalmente. Então a pessoa resume uma vida inteira de lutas em
poucas palavras, e isso faz da pessoa um vitorioso? Isso é charlatanismo. Bom, pessoas adoecem, pessoas morrem, pessoas têm membros da família devastados por catástrofes. E aí entra a questão do Abacuque. Em algum momento ele para perguntar: tá certo isso, Deus? Quanto mais eu oro, quanto mais eu clamo, parece que mais as coisas estão dando certo para o outro lado. Eu trabalhei com uma força militar e pude ver que, por causa de ver muitas coisas erradas, e eu já esperava que fosse assim, vários oficiais deixaram a sua fé, deixaram de crer em Deus. E isso é comum na área militar. Muitos policiais, muitos oficiais deixaram de crer em Deus, porque simplesmente vêm desgraças demais. O que ninguém pergunta é: o que Deus tem a ver com tudo isso? Porque se Deus fosse como nós, Ele estaria cuidando dos problemas dele. Absolutamente dele, do reino dele. E nós estaríamos largados aqui à própria sorte. E uma coisa que poucas pessoas param para pensar: o mundo só é o mundo que ainda é porque existe a palavra de Deus. Não matar, não roubar, não fazer o mal, não fazer, como é que eu vou dizer, maus tratos a outros. De onde que vocês acham que vieram isso? Ainda existe essa humanidade em nós. E essa humanidade, ela vem da Bíblia. Ela vem de Deus. Aqueles que largaram Deus, eles ficam cruéis. Isso é um fato. A pessoa vai dizer: eu não creio em Deus e eu não sou cruel. Não é? Vamos ver uma situação que fica você e mais um, se você daria a sua vida pelo outro. Cada situação é uma situação. Mas se fosse uma situação de escolha, como é que você faz? Damos a nossa vida pelos nossos filhos. E olhe lá, porque hoje tem pais que nem isso estão fazendo. Cada vez mais o mundo está lutando para atentar, para derrubar os planos divinos e fazer por onde a ira de Deus venha. Porque veio. Deus falou que ia levar luta para o povo. E levou. Era um povo cruel, era um povo rebelde, era um povo desobediente, e tudo que estava acontecendo com eles era fruto disto. E Abacuque demorou para entender isso. Será que não é o caso de muitos? Você só olha para a desgraça porque você queria que as coisas fossem melhores. A pergunta é: o que você fez para ser melhor? O que você faz para ser melhor? Qual é a tua posição dentro da igreja? Você é daqueles que entra para assistir o culto e só assiste o culto? Vai embora, não faz nada pela obra? Não estou falando de dar dízimo e oferta, não. Eu estou falando de ajudar a igreja. Você é daquele que tem um pastor corrupto que adora explorar? Pede tudo para os outros, mas ele não faz nada? Manda os outros fazer o trabalho dele? Por que Deus teria que fazer algo? Por que se aproveita de outros? Para que se aproveitem dele também? Nós temos a mania de achar que Deus nos deve. Tanto é que há uma frase muito boa dita por várias bocas no mundo inteiro: se Deus existe, por que permite que isso aconteça? Para mim, a pessoa que fala isso é um canalha. Hipócrita. Porque Deus é bom. E é fiel. E é justo. É amigo leal. E é o rei sobre todas as coisas. Mas ele é isto para aqueles que o temem. Ele é isto para aqueles que o servem. Ele é isso para os súditos dele. Ou seja, o cristão verdadeiramente convertido.
Se você é um meia boca, desculpa, esse é um problema exclusivamente teu. Se converta. Você pode discordar do que eu estou falando. Você pode até achar que é um excelente cristão. Então faça a prova. Livro de Malaquias. Fazer prova de mim. Ah, mas é sobre os dízimos e oferta. Ué, faça a prova, porque a maioria dos problemas do mundo é dinheiro mesmo. Eu tenho lutas. Por esses dias andei doente. Mas orei ao meu Deus. E mesmo ainda um pouco enfermo, estou sentado aqui fazendo esse vídeo. O inimigo se levanta. Ele ataca a minha congregação. Ele ataca o povo. Mas todos nós temos lutado para ser firmes. E em todo o tempo, Deus tem sido fiel para conosco. Temos problemas, vou repetir. Como qualquer ser humano sobre a terra. A diferença é a forma como o nosso Deus nos socorre. Por isso ainda lutamos. Se estivéssemos sozinhos, eu acho que a vida seria mais difícil. Então eu vejo a vida como um árduo trabalho de ter e de ser. A vida é difícil. Ter a vida é complicado. Você tem que saber navegar pelo mar da vida. Mas fica muito mais fácil quando você tem um Deus fiel. Eu sigo a Cristo, sigo a Deus Jeová, porque ao longo da minha vida eu vi coisas que realmente me convenceram que é melhor estar deste lado. Mas isso é uma coisa que você tem que decidir. Abacuque, no final, entendeu que Deus estava no controle de todas as coisas. Ele entendeu que o que Deus faz é sábio e justo. E ele passou a servir a Deus melhor depois disso. Mas no início, ele sofreu e demorou para entender, porque é óbvio, ninguém quer o mal sobre o seu povo, sobre a sua família, sobre si próprio. Se você não quer o mal sobre você, converta-se, porque o mal deste mundo é o inimigo, é Satanás. É o adversário de Deus. E ele vem sobre todos. Você que tem que decidir com quem você vai fazer aliança para lutar esta guerra. Porque no final da história, só vai haver dois lados. Um bom e um mau. Se estamos certos, a Bíblia está certa, vai haver um tempo futuro onde nós veremos real o bem e o mal. Talvez não para mim, talvez não para você que está vendo esse vídeo, talvez essa geração ainda não veja, mas uma geração vai ver. E é por isso que fazemos estes vídeos, com a intenção de orientar a todos, para que no futuro saibam exatamente o que está acontecendo. As igrejas praticamente estão abandonando a ideia de um fim. E estão fazendo como se a vida fosse uma continuidade nesta terra. E não será. Porque a vida está difícil de viver e o próprio Deus sabe disso. Por isso, vai encerrar as coisas aqui. E então, há um texto que mostra que nós teremos um novo corpo, um novo nome, um novo lugar. Porque esta vida vai ficar insuportável. Se você olhar à sua volta, ela já é cansativa. Mas é você que vai ter que decidir isso. Espero que você tenha entendido. E nos vemos no próximo Papo de Crente. Deus te abençoe e te dê uma boa semana.